Johan, vamos lá, eu vou falar o nome do jogador, você vai dar aí a sua opinião, se quiser dar nota, rapidamente, comentários rápidos para a gente acelerar aqui. Brazão, como é que você achou a atuação dele hoje? Brazão calamidade, pega bolas impossíveis, mas não continua inseguro. Mas hoje você achou que ele foi inseguro? Hoje, nessa partida? Em alguns lances, sim, eu acho o Brazão sem poder de decisão ainda. Claro que se não fosse ele naquele lance ali, capital da partida, aquela cabeçada ali, baita defesa, Isso, mas ainda mostra sinais de insegurança ainda, né? Saída de bola, bolas que são para ele agarrar, né, vamos dizer assim, em português, claro, ficar com a bola, ele sai no soco, sai pegando borboleta, isso preocupa um pouco, né? Para mim, o Brazão, ele foi muito bem hoje. Teve 2 erros, na minha opinião. Uma bola que ele não sai do gol, a bola passa perigosamente pela área do Santos. Depois, uma outra bola que ele rebate errado em vez de segurar a bola, tipo de bola que dá para segurar. Ou espalma para o lado, né? Ele dá aquele soco na bola de forma meio estranha. A bola fica ali perigosamente cercando a área do Santos. Teve 2 erros, mas em compensação, ele fez 2 defesas espetaculares. Essa principal, que ele defende a cabeçada no canto, a bola ia ali. Cara, todo mundo, o estádio inteiro, né, percebeu que seria gol. E aí ele vai lá em cima da linha e faz a defesa. Depois, num contra-ataque, um dos raros contra-ataques do Ceará, porque normalmente quem impunha o jogo no segundo tempo era o Ceará, mas num dos raros contra-ataques, acho que no erro de saída de bola do Schmidt, no meio de campo, o jogador do Ceará recebe a bola, fica cara a cara, e ele sai, se antecipa e consegue fazer a defesa. Então ele fez 2 defesas importantíssimas, teve outras defesas também boas, mas essas 2 foram os destaques. Por isso eu acho que ele atuou muito bem, embora tenha tido aí esses 2 vacilos, né? Mas ele foi bem. O Rainer é fraco, o Jair foi muito bem hoje, né? Se quiser falar do Rainer, o que você achou do Rainer? Concorda? O Rainer é muito fraco, né? O Rainer é de acordo com o futebol que ele tem a apresentar, não é jogador para o Santos. Eu só espero que isso... O Jair hoje voltou a jogar bem. O Jair que vinha, né, tanto que ele perde a posição por isso, ele vinha numa fase ruim. Depois que ele não foi negociado com o Porto, ele começou a decair, e aí perdeu a posição. Mas hoje, né, com a saída, com a ausência do Luan Pérez, ele foi bem, foi muito bem. Gostei do Jair hoje. Acho que ele fez um bom jogo. O Gil, muito regular, né, naquela média, um ótimo jogador, jogando com a experiência, foi muito bem. O Escobar, espetacular. Eu vou falando o nome dos jogadores, se você quiser acrescentar alguma coisa, você fala, Johan. Escobar, perfeito, cara. Que partidaça do Escobar, fisicamente, tecnicamente, enfim, muito bem na partida. Acho que ele viu o Ceará ali, lembrou dos tempos dele de Fortaleza, né? A rivalidade. Lembrou da rivalidade e falou: não, esse jogo aqui eu tenho que jogar muito, é o Ceará. Acho que foi isso. E aí no meio de campo, Schmidt, Pituca fez o gol da vitória, né? Só isso já vale para a gente dar uma boa classificação para ele. Mas no segundo tempo, assim como o Schmidt muito mal no segundo tempo. Muito mal. Os 2 caíram demais de produção no segundo tempo, tanto Schmidt quanto Pituca. O Serginho começa bem, faz a assistência do gol, né? O gol do Pituca, uma belíssima assistência, encontra ali o espaço vazio para o Pituca avançar na área e fazer o gol de cabeça. Muito boa a assistência do Serginho. Teve alguns outros momentos no jogo que ele foi bem, mas depois, né, oscilou, teve alguns lances estranhos. Teve um lance horroroso no meio de campo, que ele recebe a bola limpa ali do Guilherme, acho que era do Guilherme, do Schmidt, acho que do Schmidt, sei lá. Recebe a bola limpa e simplesmente, cara, deixa a bola passar, cai, cria ali um contra-ataque, dá um contra-ataque perigoso para o Ceará. Mas assim, né, foi razoável pela assistência, foi razoável o Serginho. Deu ali para
cumprir, né, a meta. Se movimentou bem no primeiro tempo, né, velho? Achei isso diferente do que o Juliano tem feito. Ele se movimentou bem, deu opção, mas no segundo tempo, acho que como todo time, caiu demais, mal demais. Exatamente. E aí o William, horroroso, apagado, praticamente não pegou na bola, não entendi por que o William não jogou, né? Praticamente não pegou na bola. O Wendel também um pouco perdido. O Wendel caiu, né? O Wendel começou bem, mas caiu. Hoje ele teve até alguns lances ali que ele, né, acertou, mas no geral, mais uma partida ruim do Wendel. Não gostei do Wendel. E o Guilherme fez um jogo razoável, ajudando sempre ali na marcação, criando algumas jogadas de perigo, participou da jogada do gol do Pituca, ele que começa a jogada ali pelo lado esquerdo, teve uma outra chance clara de gol, acabou finalizando mal, mas ele estava ali, se posicionou bem para finalizar, finalizou fraco, o goleiro defendeu. Uma partida de razoável para bom do Guilherme. E aí depois, né, tivemos as entradas do Otero, apagado, né? Achei que o Otero pudesse fazer alguma coisa. O La Quintana entrou bem. O La Quintana conseguiu ali criar algumas jogadas, né, de contra-ataque. Segurou um pouco a bola ali. Acho que o La Quintana até que deu para o gasto. Quem mais que entrou? Entrou o Rincon. Rodrigo Ferreira no lugar do Rainer, né? Mesma média de atuação, são jogadores de baixo nível, né? Tanto o Rodrigo Ferreira quanto o Rainer. O outro foi quem mais que entrou? O Rincon, né? Você acabou de mencionar. O Rincon ajudou ali a fechar o meio de campo, mas pelo jeito não conseguiu ter muito sucesso, né? Porque a bola chegou muito na área do Santos, muito. É que o Ceará, como toda a equipe desta Série B, é fraca, né, cara? É time de Série B, gente. É time de Série B. O único time de Série A que está aí, com orçamento de Série A, com torcida de Série A, com treinador de Série A, é o Santos. Pena que o trabalho é ruim e o clube não consegue transformar essa superioridade, né, em bom desempenho dentro de campo, infelizmente. E o Carille, a nota do Carille, meu querido. O que você acha do Carille, como foi o Carille? Ele teve problemas, né, para a montagem dessa equipe. Não é fácil você perder três jogadores importantes em cima da hora. Mas é isso, né? O trabalho dele não é que foi hoje. É ruim, né? O time não joga, né? O time é um time covarde, um time que não propõe jogo. Eu vou mostrar agora, depois aqui do meu próximo apoiador. Eu fiz essa pergunta, eu falei sobre isso. Pô, Carille, precisa sofrer tanto, né? Caramba, não dá para se impor na Vila. Por que o Santos sofre tanto? Por que o Santos deu a bola pro Ceará no segundo tempo? Perguntei mais ou menos isso para ele na coletiva e a gente vai mostrar aqui a resposta dele. Eu só não entendi porque parece que cortaram o início da pergunta, deram uma editada, ficou estranho. Atenção, pessoal aí da Santos TV, né? A gente vai mostrar aqui a entrevista coletiva, eu não entendi. O que aconteceu aí? Deu algum problema na edição? Né? Cortaram o começo ali, estranho. Vocês vão perceber isso aí. Estranho. Depois da vinheta eu mostro. Depois da vinheta não, né? Depois de mais um apoiador aqui, eu mostro a minha pergunta e a resposta do técnico Fábio Carille. Padaria Nova Kennedy, tradição e qualidade com preços populares na principal avenida de Praia Grande. Desde 1997 servimos os nossos clientes com excelência. Venha fazer um lanche conosco. Avenida Presidente Kennedy, 6.704, Cidade Oceã, Praia Grande. É isso aí. Jogamos como time pequeno fora de casa. Fizemos cera, fomos dominados, vergonhoso, tudo isso contra o poderoso Ceará. Quem viu o Santos grande viu. E verá, se Deus quiser, o Santos sempre vai ser grande de uma forma ou de outra. O Santos vai se recuperar, né? O Santos não vai ficar assim muito tempo. Pelo amor de Deus, não dá mais. São 4 anos de sofrimento. Tem um recorte do Campeonato Paulista, é verdade. Nesses 4 anos de futebol horroroso, temos um pequeno recorte do Campeonato Paulista que o Santos foi bem. O Santos foi bem no Campeonato Paulista, né? Não dá para a gente negar. Mas fora isso, 3 anos horrorosos com o Andrés Rueda e esse segundo semestre, esse time da Série B, que coisa horrorosa.
Que coisa horrorosa, gente. Horroroso, horroroso o futebol do Santos nesta Série B. A única exceção nesses 4 anos foi o que vimos no Campeonato Paulista. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui o Carille. Eu faço a pergunta. Reparem, né? Eu vou pegar o finalzinho da resposta dele para a pergunta anterior, de outro repórter. Reparem como pula, né, a edição. Já começa no meio da minha pergunta. Estranho isso, hein? O que aconteceu? Atenção aí, pessoal da Santos TV, da assessoria de ensino. Cortaram o início da pergunta. Por quê? Que estranho, hein? Que estranho, hein? Mas vamos lá. Vou mostrar aqui. Fala, Carille! Bem, mas teve uma outra que só tinha o Guilherme dentro da área e poderia ter prendido lá e quis fazer o cruzamento para a gente fazer o segundo gol. Né? Você perceberam? Falou dos problemas de hoje, da falta de decisão. Perceberam o corte? Você percebeu? Vai pro meio, né? Vai para o meio da pergunta quase já, né? Vai para o meio da pergunta. Que coisa estranha, rapaz. Que coisa estranha. O que houve aí? Vocês quiseram editar alguma coisa que vocês não gostaram da fala do Carille ou da minha? O que houve, hein? Estranho mesmo, hein? Muito estranho isso, hein? Muito estranho. Ô Wagner, só um adendo aqui. Para quem não viu a pergunta completa, você tem como passar aqui para o pessoal não ficar perdido? Não, é só o comecinho mesmo. Eu falo... porque assim, eu vou ter que assistir de novo aqui. Se bem que não tem, né? Não vai ter. Não tem como recuperar. Essa aqui foi para o ar, né? É a que foi para o ar, não tem como. Não tem como. Mas assim, eu queria saber o que ele estava falando, o que ele estava falando nesse momento, que cortaram, e por que cortaram o início da pergunta. Assim, a minha pergunta não tinha muita... eu só cumprimentei, falei alguma outra. Vamos ouvir aqui, e aí eu vou puxando aqui pela memória. O cumprimento, né? Dou parabéns pela vitória e, enfim, eu vou tentar lembrar exatamente qual foi o início da pergunta, mas ele pega, 90% da pergunta pega aí. Vamos ouvir. Não, né? Erro de decisão para ficar com a bola. Mas e a postura do time ficar recuado? Porque eu não sei se você prestou atenção nisso, mas o Ceará ficou os 45 minutos do segundo tempo dentro do campo do Santos. Para um jogo que não estava definido com um gol, né, uma vantagem de um gol, uma partida importantíssima, decisiva para essa reta final. O Santos correu risco demais. Precisa sofrer tanto, cara? Não dava para o time ter a posse de bola e ainda avançar um pouco a marcação, marcar mais na frente, ter uma postura de um time que dentro da Vila Belmiro, historicamente, sempre jogou em cima dos adversários. E para finalizar, a pergunta que ele disse que você não respondeu é em relação ao que você tirou desse time no campeonato inteiro. Você acha que poderia tirar mais? Você está satisfeito com que esse time jogou o campeonato inteiro? Acho que foi isso que o Vinícius perguntou para você. Eu já falei que o Campeonato Paulista trouxe uma ideia de que poderia ser uma Série B melhor, não foi. A gente teve jogos que a gente teve mais posse e não ganhou o jogo. Né? É o futebol. Mas continuamos trabalhando aí nesses 5 jogos aí para que a gente possa jogar melhor. É isso, né? Boa noite, Carille. Boa noite, Serginho. Aqui no Jardim. Carille. O Carille, eu estou tirando aqui, né? Só quis mostrar aqui a pergunta que eu fiz, porque não teve nada de especial, né? Teve algo que, mas eu não vou recuperar o ponto exato, quando, acho que foi o Felipe Camargo que perguntou, e ele fala da situação dele, né? Se vai ficar, se não vai ficar, ele volta a perguntar se já está participando do planejamento para o ano que vem. Ele diz que está, sim, participando do planejamento para o ano que vem, mas isso não quer dizer que ele vai ficar, porque ele, como é o técnico atual, é a obrigação dele, ele tem que falar o que ele pensa dos jogadores, as necessidades para o ano que vem, que isso é normal, né, e é mesmo, mas que não é garantia de que ele vai ficar, embora o Santos tenha aí um contrato de renovação automática com ele, mas isso não quer dizer nada, né, gente? Não quer dizer absolutamente nada. Se o Santos tomou a decisão, e na minha opinião tomou, né, pelas minhas informações, já tomou que o Carille tomou a decisão de não manter o Carille para o ano que vem. E é isso. Ele falou basicamente isso.
confirmou que não tem nada certo para o ano que vem, mas que está ali participando de alguma forma do planejamento. Certo? E aí, te convenceu o Carille? Ele não respondeu direito a pergunta, né, Johan? Ele não te respondeu, né, velho? Ele não te respondeu, né? Ele fugiu completamente da pergunta. Aliás, ele já... Tem coisas no Carille que já ficaram chatas, já, né? Esse negócio de ficar falando da posse de bola, esse negócio de ficar falando que o Santos teve uma campanha no Campeonato Paulista que possibilitou o torcedor acreditar que seria uma Série B sem concorrentes. Esse negócio não cola, né? Nós somos santistas, estamos acostumados com o time jogando de outra forma. O time tem uma história de ser um time ofensivo, a gente sabe desse DNA, essas coisas que todo técnico que chega no Santos é cobrado. Não cola mais, né, senhor Fábio Carille? É isso aí. Eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, assim, me veio hoje, que eu preciso fazer para o Carille, que eu vou fazer em breve aí na próxima coletiva para ele. Quero saber do Carille o que ele... Eu não vou dar spoiler aqui, porque senão a assessoria já vai, ó lá, vão te perguntar isso, hein? Se prepara. Tá certo.